Muito boa noite, bom dia ou boa tarde aos que nos ouvem nesse momento. Eu sou a Malu e hoje nós vamos abordar uma reflexão do Evangelho. Hoje um dia tão importante, tão especial para nós, né? Aqui do plano encarnado, mas também não só do plano encarnado, também nos planos astrais, espirituais, porque 25 de dezembro comemoramos o nascimento do menino Jesus. Então vamos nesse momento, antes de mais nada, levar os nossos corações, os nossos sentimentos a Ele, rogando as suas bênçãos. Querido Jesus, que seja o nosso coração manjedor a acolher-nos, a acolher essa semente de luz, essa grande estrela, que possa nascer em nossos corações, nascendo então o amor infinito e imensurável dentro de nós, que possamos ser luz no caminho e que as palavras de hoje possam cair no nosso coração como sementes em solo fértil, abençoando-nos o propósito, Senhor, de nos espiritualizar e de nos curar, que assim seja. Hoje, então, nós vamos fazer a reflexão de a passagem evangélica de Atos, né? Atos dos Apóstolos, com uma reflexão do benfeitor Emmanuel, que vai falar para nós sobre os auxílios do invisível, trecho do livro Caminho, Verdade e Vida. Então vamos a ele. E depois de passarem a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Essa passagem de Atos dos Apóstolos, ela vai se referir ao momento em que Pedro, né, a um dos episódios em que Pedro foi preso. Então, nesse episódio, a porta simplesmente abriu, permitindo que Pedro saísse da prisão. E o anjo que é responsável por esse evento, ele acompanhou então a rua e aí depois ele se apartou. Vamos ver qual é a reflexão de Emmanuel sobre esse trecho. Os homens esperam sempre ansiosamente o auxílio do plano espiritual, não importa o nome pelo qual se designe esse amparo. Na essência, é invariavelmente o mesmo. Embora seja conhecido entre os espiritistas por proteção dos guias, nos ambientes católicos, por intervenção dos eleitos e nos círculos protestantes, por manifestações do Espírito Santo. As denominações apresentam interesse secundário. Essencial é considerarmos que a semelhante colaboração constitui elemento vital nas atividades do crente sincero. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador de Cafarnaum vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta, atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, caminha ao lado do mensageiro. Ao longo de uma rua, contudo, o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, de maneira a não desvalorizar-lhes as iniciativas. Esta exemplificação é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. Mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, usando independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Bom, então, o benfeitor ele traz para nós, ele exemplifica, com a passagem evangélica aqui de Pedro, onde quando Pedro, então, ele foi libertado das pesadas cadeias. Claro que sabemos que sempre injustamente, o poder temporal nunca aceitou a condição
de as pessoas, né, a grande massa, poder ser liberta e libertada do cárcere, né? Colocamos esse cárcere entre aspas, que é o cárcere mental, que são, né, o mundo ele sempre aprisionou mentes com suas mentiras, e que as pessoas elas têm que servir a esse sistema. Então esse sistema, né, constituído sempre pelos donos e detentores do poder temporal, nunca aceitaram que libertassem mentes. Então, tudo isso para dizer que Pedro, claro, estava preso injustamente, assim como Paulo, muitas e muitas vezes foi preso injustamente. E aí Emmanuel traz para nós essa reflexão de que Pedro foi ajudado naquele momento pelo anjo, mas que o anjo não continuou com ele depois que ele saiu da prisão. Deixou, claro que nós sabemos, né, e devemos imaginar, que a espiritualidade ela nunca nos abandona e ela nos segue de longe ou de perto os nossos passos no caminho da construção do bem. Agora vamos imaginar a responsabilidade que caía sobre os ombros do grande apóstolo a que Jesus lhe deu a condição de pedra fundamental da sua doutrina, das suas lições evangélicas, que era o apóstolo Pedro ante Simão, depois batizado por Jesus por Pedro, que significava pedra fundamental do cristianismo. E assim ele honrou esse título por toda a sua vida apostólica. Então a responsabilidade que lhe caía sobre os ombros, ela era imensa. E é claro que ele não poderia ficar trancafiado, porque ele tinha muito o que fazer. E claro que ele mereceu esse amparo tão direto, né? Tanto que a passagem evangélica diz que ele viu, né, o anjo caminhando com ele lado a lado, até que deixou depois, né, e ele seguiu sem o anjo, ele já não via mais fisicamente o anjo. Então, o que Emmanuel traz para nós é que, da mesma maneira que Pedro, dentro da sua grande missão apostólica, da necessidade de ele estar livre, porque ele era um líder, né? Ele era um grande líder, e depois se junta a ele Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios, da gentilidade, e é o grande responsável por universalizar, né, a mensagem do Evangelho através de sua vida apostólica dura. Então depois Paulo também foi um grande líder junto a Pedro, e os dois dividiram a liderança desse cristianismo nascente, mas Pedro, fundamental nessa empreitada evangélica e cristã, ele foi amparado pela espiritualidade. E aí Emmanuel diz para nós que as denominações apresentam interesse secundário. Claro que assim, nós vamos chamar isso de proteção dos guias dentro do espiritismo. Nas escolas evangélicas seriam o Espírito Santo, no católico o anjo da guarda e assim por diante. Não importa isso, é o que Emmanuel está dizendo aqui. Isso é secundário, porque essencial é que a gente considere que essa colaboração ela constitui um elemento vital nas atividades do crente sincero. Crente sincero é todo aquele que se propõe ao apostolado cristão, né? Ao caminho de iluminação e autoiluminação. Aquele que se autoilumina e que se descobre que é autorresponsável pelo seu caminho de luz, iluminando-se, ele ilumina o mundo, então pode ser chamado também de crente. Nós que nos propomos a nos autoiluminar, a conhecer, a estudar as lições evangélicas, a frequentar uma casa espírita e conhecer o Pentateuco, o Kardeciano, o Evangelho, nós estamos então com o propósito de crentes. No entanto, a contribuição recebida por Pedro no cárcere representa lição para todos nós. Ele, que eu já enunciei aqui, como um grande missionário do Evangelho de Jesus. Sob cadeias pesadíssimas, o pescador
vê aproximar-se o anjo do Senhor, que o liberta. Atravessa em sua companhia os primeiros perigos da prisão, ou seja, Pedro o viu, chegou a vê-lo, atravessando com ele os primeiros perigos, para quê? Para garantir que ele conseguisse sair da prisão em segurança, e aí depois, então, ao longo caminha ao lado do mensageiro, e ao longo de uma rua, contudo o emissário afasta-se, deixando-o novamente entregue à própria liberdade, ou seja, ele já estava livre. E é muito importante como ele conclui essa frase, de maneira a não desvalorizar-lhe as iniciativas. Às vezes a gente, quando inicia na nossa jornada espírita, né, e começa a estudar e conhecer, a gente acredita que a espiritualidade, os nossos mentores, eles devem estar conosco em todos os lances da nossa vida. Eles devem nos servir. Às vezes acreditamos até que eles são como garçons, que nos trazem tudo e devem nos servir. E aí é que Emmanuel diz que, se assim fosse, isso desvalorizaria as nossas iniciativas e o nosso livre-arbítrio. O nosso livre-arbítrio, ele é respeitado. E veja bem, Pedro, esse grande apóstolo, ele foi amparado, mas nem Pedro conseguiu, dentro da grandeza da sua missão, reter o anjo com ele lado a lado por todo o tempo. Mesmo porque, na qualidade de apóstolo do Cristo, quem conviveu longamente por 3 anos com Cristo, ele sabia que a parte que lhe cabia. Sabia que o invisível e a espiritualidade o amparam e sempre ampararam na sua grande fé, no entanto sabia qual era a parte que lhe cabia. Então, a lição de hoje, quando Emmanuel traz isso para nós, é para que a gente entenda que a espiritualidade sempre esteve conosco, nunca deixou de estar. No entanto, o nosso livre-arbítrio é e sempre será respeitado. Não que eles nos deixem a nossa própria sorte, mas eles aguardam de nós, e às vezes até de longe, para que nós possamos, por iniciativa nossa mesma, iniciativa própria, termos autorresponsabilidade no nosso caminho de iluminação. Eles lamentam quando nós recalcitramos e voltamos aos velhos vícios e não conseguimos andar realmente em linha reta rumo à iluminação. Lamentam, mas não interferem. Amparam quando necessitamos, principalmente quando pedimos esse auxílio. E a gente vai pensar, mas Deus sabe que a gente precisa pedir. É muito importante que nós entremos em oração para que possamos nos conectar a essa energia que é Deus. Deus é a energia que tudo atravessa e que é tudo da vida. Então, quando nós entramos em oração, nós entramos em solo sagrado. E é nesse solo sagrado que recolhemos bênçãos. É preciso estar conectados à fonte criadora, como parte dessa energia divina. Então precisamos estar sim em conexão, fazer a nossa oração, que nós não conhecemos ainda o poder gigantesco da oração, mas existe um poder imenso e gigantesco dessa conexão, e aí sim a espiritualidade está conosco e pode se aproximar e nos amparar muito mais efetivamente. No entanto, devemos entender que a nós cabe a nossa parte, a cada um de nós. Qual é a nossa parte? E aí ele diz assim, essa exemplificação de Pedro, ela é típica. Os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões, ou seja, em suas múltiplas expressões, né? Jesus que trouxe para nós, né, no dia do Pentecostes, que a espiritualidade é algo latente, potente, ele que curou, né, de uma maneira tão intensa, ao tocar as mãos, ao ser tocado em suas vestes, que curou a mulher que sangrava por 12 anos, simplesmente pela fé dela. Tantas curas ele realizou. Para quê? Para nos mostrar que a espiritualidade
ela está presente, que Deus não nos abandona e que o amor rege o mundo, ele é a força que move o mundo. No entanto, ele dizia sempre: a sua fé te curou. Não foi eu que te curei, não foi a minha veste que te curou, mulher, mas foi a sua fé. Então, essencial que alimentemos essa fé, que tenhamos dentro de nós essa fé, essa crença realmente, que a espiritualidade, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, o Espírito Santo está conosco, ainda que não o vejamos, ainda que não tenhamos a mediunidade de vidência, de clarividência ou de audição que escutemos, independentemente disso, ela está conosco, sempre nos amparando, sempre nos afastando dos perigos e abrindo as pesadas cadeias para que nós, em liberdade, possamos então tomar as nossas próprias decisões. O convite dessa noite e dessa lição é que é imprescindível que a gente não se vicie nesse amparo direto, mas que a gente possa caminhar com as próprias pernas para que tenhamos mérito da nossa caminhada, do resultado de nossas escolhas, e tantas vezes quantas forem necessárias nós vamos poder escolher, porque Deus, Ele não tem pressa, Ele espera a eternidade afora, né? A pressa em nos espiritualizar, nos iluminar, nos pacificar, ela deve ser nossa. E aí ele termina assim: usando a independência e a vontade no que é justo e útil, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não sendo permitido reclamar dos instrutores a solução dos problemas necessários à sua condição de aluno. Então, Emmanuel trata-nos como alunos e coloca-nos dentro de uma escola. Então, estamos aqui numa escola, na condição de alunos, e devemos entender que na condição de alunos temos que honrar as aulas recebidas, nos aplicar nas lições e perceber que para que nós nos diplomemos naquilo que viemos estudar, precisamos estudar com afinco, e esse será um mérito nosso, claro que amparado pela espiritualidade, por Deus, por Jesus Cristo e pelo amor que a tudo rege. Então, que essa lição fale aos nossos corações, que cada um de vocês que ouvem possam ser abençoados por essa energia tão gigante, tão amorosa, que a todos nós envolve, ampara, acolhe. Que tenhamos luz para trilhar os nossos caminhos, sempre na companhia da fé que atrai para nós as melhores energias. Que Jesus possa nos abençoar. Um grande abraço a vocês, amigos.